Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos lá com uma nova explanação, uma nova orientação, que segue um pouco aquilo que seja todas as orientações anteriores. Quer fazer com que cada um de vós, então, se tornem livres dessa situação de sofrimento e limitação que cada um se encontra. Então, que fique claro essa condição. Sabemos que a única maneira de poder se libertar dessa condição limitante de sofrimento, de insatisfação, de frustração, de tristeza, de sensação de incapacidade, de inferioridade, é a verdade. Mesmo a verdade lá dita por Jesus, o Cristo, e que tantos outros também disseram em cima dessa terra. Verdade essa que está presente, não é algo que está escondido, não. Na verdade está bem escancarado. Mas devido às distrações que cada um de vós, então, está imerso, estando aqui encarnado, então acaba por passar despercebido ou por ficar ali em segundo, terceiro, quarto, quinto plano de execução. Vamos lá, então o objetivo de todo mundo, né, pelo menos de boa parte da humanidade, se não quase toda, é a felicidade. As pessoas lutam, fazem, se desdobram em busca dessa felicidade, que já dissemos, não pode ser comprada por nenhum tipo de bem, mas é uma condição do próprio ser. Então, para poder então ir se aproximando desse padrão vibratório que é a felicidade, assim como tudo vibra, tudo é energia, nada está parado. A ciência mesmo da Terra comprova isso cientificamente. Isso não é a opinião do tranca-ruas. Tá? Então tudo é energia. Então essa condição, assim como o dinheiro, também é uma energia que está impregnada então nesses papéis, nessas moedas que vós então pegam, tá? Que é o dinheiro. Muito bem. Agora, o que faz então vós estarem na condição que estão, fora aquilo que eu acabei de dizer, que é estar vivendo aquilo que seja uma receita de programação subconsciente, educacional, consciencial, emocional, social, científica e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Digo que aquilo que vós conhece como verdade nada mais é do que a manifestação de achismos, de opiniões, de teorias. Sempre tendo como base, como um alicerce, aquilo que seja conceitos da verdade, porque deve então assim acontecer. A verdade não pode ser completamente excluída, mas em cima desse pequeno fragmento de verdades, então vem construído aquilo que é todo um contexto ilusório, limitante, que vem então capar, limitar o ser humano de manifestar aquilo que verdadeiramente ele é. Mesmo estando nesse plano denso da matéria, nessa terceira e quarta dimensão de espaço e tempo. Porque, vamos lá, né? O que tem feito, então, o ser humano estar nessa condição de receber essas programações e de cabeça baixa, ou assim como o gado, estar seguindo uns aos outros, né? Como robôs. O que um está fazendo, o outro também está, todos utilizando de fachadas de suposta felicidade, de suposta honestidade, de suposto caráter, claro. Isso não vamos jogar todo mundo dentro do saco, mas sabemos que boa maioria
não vive aquilo que diz, aquilo que afirma. E não estou dizendo isso como crítica ou para culpabilizar algum de vós, porque todos estão ali, né, sendo doutrinados pela ponta da pirâmide. Como assim, seu tranca-ruas, ponta da pirâmide? Vamos lá. Então, vós, com certeza, pelo menos uma boa parte, né, então foi à escola. Na escola, então, dentro daquilo que seja a história, a matéria que se aprende na escola, né? Então, dentro dessa história, então, ali tem aquilo que é um esquema da humanidade, que é uma pirâmide. Tá? Então, uma pirâmide, no qual, no topo, na ponta da pirâmide, lá em cima, então tem aquilo que é o clero. Entenda que clero é sinônimo de religiões, certo? Religiões, seitas, até mesmo supostamente sociedades secretas, até mesmo em algumas áreas daquilo que seja teologia ou filosofia. Por quê que eles estão no vértice, lá na ponta da pirâmide? Porque eles conseguem, então, através então, dos dogmas e doutrinas, né, através de teorias, através de, então, ali, interpretações, convencer a cada um de vós a respeito de opiniões isoladas, independentes, ou de algum grupo. Simplesmente pelo fato de terem credibilidade porque estudaram bastante, porque tem a parede então cheia daquilo que nós chamam aqui na Terra de diplomas, que são só rótulos, né? Que a maioria das pessoas tem uma série desses papéis pendurados em suas paredes, mas, né, pouco se exerce na prática sobre aquilo tudo. O que isso vem então a acontecer? Vem acontecer que, quer queira, quer não, mesmo aquelas pessoas que são religiosas, as pessoas que estão dentro de suas religiões, então essas pessoas todas então estão seguindo o quê? Seguindo o quê? Dogmas e doutrinas. Estão sendo doutrinados, estão seguindo regras, estão seguindo, né, legislações, estão seguindo aquilo que é uma série de regras, sacramentos, mandamentos. Então, mesmo que alguém, quando deixou de ser criança, adolescente, entrou na juventude e daí partiu para seguir o seu caminho em cima dessa terra, ter aquilo que é na materialidade, na encarnação, ter a sua própria vida, trabalhar, se manter, às vezes constituir família ou não, né? Depende da escolha de cada um. Então, a pessoa, mesmo que ele nunca mais coloque os pés dentro de uma religião, mesmo que ele se torne um ateu, que é o direito de cada um, como ser livre que é poder experienciar o que quer. Claro, tudo, como a ciência diz, para cada ação existirá uma reação, para cada causa existirá um efeito. O que acontece? Então, mesmo essas pessoas que nunca mais tiveram contato direto com religiões, seitas ou qualquer coisa que seja similar a isso, vão ser indiretamente influenciados. Por quê? Porque cada um de vós então foi criança. Foi um recém-nascido, foi um bebê, se tornou uma criança, adolescente. Então, veja, durante todos esses anos, então vós teve um pai ou uma mãe, ou só um pai ou só uma mãe, mas teve avós ou tios, primos, amigos de família, posteriormente na escola, professores, amigos, colegas,
que sempre estavam, volta e meia, falando a respeito de Deus, a respeito, então, desse Criador, a respeito de fé, a respeito de santos, a respeito de diabos, né? A respeito de almas penadas, fantasmas, mitos, mitologias, toda uma série de coisas. Então, durante anos, então, essa sua caixa, que quando cada um de vós nasce, esse cérebro, essa massa cinzenta, então está vazia. Então ela vem por repetitividade, por repetição, de tanto ouvir, de tanto ver, então isso vai para o subconsciente. Então, conceitos que estão enraigados naquilo que é a maneira correta de se viver em sociedade, está profundamente influenciado por esse clero, por essas religiões, dogmas e doutrinas. Veja, não estou aqui para denigrir aquilo que seja o sagrado representado pelas religiões, mas sim por dogmas e doutrinas, que então esses grandes mestres, que um dia aqui estiveram para deixar o exemplo, não para deixar simplesmente, né, ali aquilo que é um amontoado de regras. Então não estou aqui para denigrir o sagrado de ninguém, mas vocês vão entender justamente aonde eu vou pontuar. Então, essa pessoa então ficou com essa programação através de repetição, que se vós, cada um de vós, se vós roubar, vós vai para o inferno. Se vós tirar a própria vida, vós vai para o inferno. Se vós então desejar a mulher do próximo, vós vai para o inferno. Se vós ficar então repetindo o santo nome de Deus em vão, vós vai para o inferno. Mandamentos. Ah, seu tranca-rua, então vós está dizendo então que os mandamentos não existem. Não existem, porque se não existissem as pessoas não estavam condicionadas a isso. Mas se esses mandamentos, eles condizem com aquilo que seja verdade, aí é uma outra história. Isso foram criados por homens, encarnados igual a cada um de vós. Em outros tempos, em uma cultura que muitos de vós não faz nem mesmo ideia de como era, então, na época de cada ocorrido. O que já traz aquilo que é uma sustentação óbvia, clara, nítida, direta, de que muitas vezes a pessoa lendo quaisquer escrituras tidas como sagradas, né, não saber nem sequer interpretar o que ali está sendo dito. A pessoa está interpretando de forma absolutamente literal, discordando ou ignorando aquilo que é o fato cultural que então aconteceu outrora, lá atrás, há séculos, há milênios atrás. Certo? Então tudo isso é trazido para o literal aqui e agora, então há um erro naquilo que seja interpretação, entendimento, que vai afastar daquilo que seja compreensão. O que eu quero dizer com tudo isso? Vamos lá, de forma mais direta. Então, temos presente, então, nessa pirâmide, então temos o vértice, que sempre esteve e ainda está controlando tudo que está abaixo. Logo depois do vértice, o clero, então vem aquilo que são, ou que foram, reis, rainhas, imperadores, exércitos, né? Hoje podemos dizer forças armadas, né? Que então, em segundo lugar nessa pirâmide, também tem um grande poder e influência.
Temos também ali aquilo que é o meio político, que tanto sempre esteve presente de uma forma ou de outra. Depois, abaixo, no pé dessa pirâmide, então tem as massas, a maioria das pessoas, que está sofrendo a influência e obedecendo cegamente, ou pelo menos uma grande maioria, né, aceitando tudo aquilo que vem dito. Vem dito o quê? Que cada um de vós, então, é pecador, que vós nasceram do pecado original, que cada um de vós é limitado, cada um de vós é muito torto, cada um de vós é muito errado, cada um de vós é insignificante perante Deus ou perante aquilo que seja a própria criação. Não digo nem só esse universo, mas, né, estamos falando de pelo menos, no mínimo, aquilo que seja esse sistema solar que cada um de vós se encontra. Que vós não é merecedor, que para então poder ter os olhos então desse suposto Deus apontados para a sua vida, para o seu caminho, vós então tem que promover grandes sacrifícios. E dentre muitas outras coisas mais, né? Não vou entrar em tantos detalhes para que a coisa não se estenda muito, para que não se torne cansativo, que o objetivo é, passo a passo, fazer com que vós não acreditem naquilo que eu estou dizendo para vós. Mesmo que tenho eu sempre afirmado que estou aqui por direcionamento da lei maior e da justiça divina. Então, o que eu falo não é da minha própria boca, mas aquilo que é autorizado a ser dito. Que serve para todos em cima da terra, independente se tem ou não tem a religião, se acredita ou não acredita em um divino criador, não importa. Isso cabe em todos os caminhos, em todas as vidas, todas as manifestações. Então, dentro dessas limitações, né, temos outras limitações. Que vós não pode, né, fazer alguma coisa porque vós é muito gordo, vós não pode fazer porque vós é muito magro, vós não pode fazer porque é homem, ou vós não pode fazer porque vós é mulher. Porque a mulher, então, o papel da mulher é estar dentro de casa, cozinhando, passando, lavando e cuidando somente dos filhos. Mas saibam vós, já foi dito isso aqui também, existem mulheres e homens que não reencarnaram aqui com o propósito de constituir família, mas devido à influência desse meio que circunda todos, então a pessoa acaba inevitavelmente se casando ou sendo obrigado a se casar, porque muitas das vezes saiu de uma forma ali para aplacar, para acalmar os próprios ânimos de tristeza, de insatisfação, saiu para festas, para divertimentos, bebeu, passou noites em claro e acabou ali, né, o homem ou a conceber, engravidar uma mulher, ou a mulher mesmo estar nessa condição de gestante. E daí começa a pessoa a viver aquilo que seja um próprio inferno. Por quê? Porque a pessoa nunca quis, ele não tem aquela predisposição, mas então tudo isso ocorreu. E daí sim, claro, a presença daquilo que é uma nova vida, então vai trazer condições de amor, né, de tranquilidade, de paz, de alegria, de satisfação. Mas, dentro daquilo que é o conceito mental, ou que cada um então tinha pré-estabelecido em viver, de aproveitar a vida, de poder ter liberdade para passear, ir aonde quisesse ir, a hora que quisesse, né? Então a pessoa fica completamente limitada. Então essa é a situação do inferno que eu digo para vós, porque daí vai acabar a mulher, né, sendo concebida, grávida, às vezes de um homem, de um moço que ela simpatizou, que ela se sentiu fisicamente atraída, que posteriormente essa fisicalidade, essa atração, essa paixão irá acabar, e daí como não existe o amor que existe em cima da terra, que é o companheirismo, a parceria,
esses serem melhores amigos e todos um outro conjunto de coisas não existe. Então, aonde vai acontecer separações, ou muitas das vezes vão ser ainda influenciados em permanecerem juntos para o bem dos filhos, e vai acontecer o quê? Atritos, discórdias, abusos, violência de todas as maneiras, emocionais, mentais, muitas das vezes física. E isso vai acabar resultando no sofrimento ou mau desenvolvimento daquilo que sejam os filhos. Então, por isso eu estou dizendo a respeito do inferno. Não que a criança seja o inferno, mas sim a situação mental, emocional, social de quem está ali passando nessa situação. Porque são muitas as situações que podem ser aqui expostas. Estamos pegando aquela que, obviamente, então está mais e mais sempre se acontecendo. Agora, a parte disso, vamos nos ater, então, a essa influência que desde criança cada um teve. Outros continuaram, então, a manter essa suposta certeza, essa suposta verdade, então permaneceram indo às suas missas, aos seus cultos, aos seus batuques, dentro de terreiros de umbanda, barracões de candomblé, ou que seja então lá em templos budistas, né? Ou mesmo ali vivendo aquilo que é o ateísmo, né? Trabalhando simplesmente, né? Para acumular bens. Agora, eu pergunto para vós, vamos então refletir. As pessoas então têm seguido os dogmas e doutrinas. Muitas pessoas, obviamente, estarão discordando daquilo que eu estou explanando. E não tenha problema algum, né? Porque cada um terá olhos para ver e ouvidos para ouvir ao seu devido momento. Mas é indubitável, né, poder então levantar algumas questões. Questões que vós com certeza já devem ter pelo menos ouvido falar. Vamos lá então falar sobre conceitos desse Deus. Que vós podem falar, quem é Deus? As pessoas estão todas então, desde da própria comunidade científica, que é então em sua boa parte, ou se não a maioria, todos céticos, tá? E não discordo, porque já falei para vós que mesmo dentro daquilo que é o conceito, né, para se espiritualizar, a pessoa tem que ter um bom nível de ceticismo para não ser manipulado, não ser enganado, tá? Não ser abusado. Então tem uma série de coisas. Então não que os cientistas estão por todo errado. Mas, né, todos estão querendo saber quem é Deus, aonde ele está, onde ele mora, como ele é, como se Deus fosse, né, ou tivesse um corpo humanoide, como o ser humano está utilizando dessa roupa biológica. Porque esse conceito ser humano, então vem então desse espírito, esse fragmento, esse fractal, esse pedacinho do incognoscível, guardem esse nome, do incognoscível, então, que vem essa consciência, esse ser espiritual, e então veste essa roupa, esse corpo humanoide. Daí vem o termo ser humano. Muito bem. Então, quem é esse Deus? Quem é o Deus que cada um de vós tem crido, tem louvado, tem se sacrificado, tem abaixado a cabeça, tem aceitado? Quem é? Quem é esse Deus? Que Deus é esse?
é o Deus lá do Antigo Testamento, que dentro do âmbito cristão, boa parte costuma mesmo dizer que então o Deus do Antigo Testamento então tinha o chicote na mão, que é um fato. Veja que então esse Deus lá no tempo de Abraão, depois pesquisem, se informem através, né, da história como está lá, que eu estarei sendo preciso em pontos para não alongar muito. Abraão lá atrás. Quando então nasce Isaac, que então Deus diz para ele, olha, eu quero que vós sacrifique, tire a vida do seu tão estimado filho, a sua descendência. Então, Abraão então vai, leva esse seu filho, mesmo chorando, leva às escondidas de sua companheira, né, para lá o monte, prepara então aquilo que é o altar, né, para obedecer a ordem. Empunha aquilo que seja, né, o instrumento, então, ali a adaga, né, aquilo que seja o punhal, para poder sacrificar o seu próprio filho. Então, o anjo diz, não precisa. Agora eu sei que vós tem fé. Muito bem. Vai tendo os pontos. Vai se atendo aos pontos. Vamos dar um outro salto. Vamos lá para o tempo, então, de Moisés. Que, então, para quem, às vezes, quer esquecer da situação, então ele se tornou um príncipe, né? Depois de ser abandonado pelos seus próprios irmãos, comercializado, então depois ele vem acolhido dentro do palácio, né, do faraó no Egito, e ele se torna um dos príncipes do Egito. Então ali ele então adquire todo tipo de conhecimento, então ele aprende a ler, a escrever, ele entende sobre matemática, ele entende sobre construções, tanto que ele gerencia boa parte da manutenção dessas construções no Egito. Então era uma pessoa muito culta, certo? Depois, claro, de tudo ocorrido, que cada um de vós então se interessem em buscar aquilo que sejam as informações para que vós vejam o ocorrido como um todo. Ele acaba se desligando, então saindo dessa posição de príncipe do Egito devido a um incidente na qual, né, ele acaba por esbarrar, derrubar do alto de uma construção aquilo que é um soldado egípcio, e mesmo ele sendo príncipe do Egito, então ele não disse de fato de sangue não era. Então ele temendo aquilo que eram as leis, né, vigorantes então naqueles tempos, então ele acaba fugindo. Depois ele retorna já, né, depois de então encontrar-se com essa sarça ardente, né, então ele é ali intimado a receber uma missão. Ele, por fim, até recusa essa missão, né? Como ele recusa? Claro que recusa, porque ele diz a esse então suposto Deus de que ele não tem ali habilidade em falar para muitas pessoas. Tudo bobagem, porque ele era um príncipe lá do Egito, ele tinha toda a formação, ele estava habituado a falar, a dar ordens. Então, esse suposto Deus, então, acredita nele e diz, não se preocupe, porque estou mandando aquilo que é um seu parente, para que então lhe faça de porta-voz. E daí acontece tudo que vós então já ouviram ou conhecem. Então vai acontecer aquilo que são as pragas do Egito. Vai acontecer inclusive uma das pragas que então vem aquilo que seja uma manifestação da morte, que tira a vida de incontáveis crianças. Crianças e muitos recém-nascidos, bebês.
Depois, então, por fim, o faraó cede, então Moisés então tira então aquilo que é o povo de Israel do Egito. Estamos falando de quase 1 milhão de pessoas. Atravessa o Mar Vermelho e depois ainda continuam, né, caminhando em círculo por 40 anos, sendo que o espaço de travessia desse deserto, né, em poucos meses, então eles teriam atravessado, e eles ficam 40 anos. Por que será? Castigo. De quem? Desse suposto Deus. Ah, mas ele também dava o que comer, então durante o dia, então ele acompanhava uma nuvem, à noite tinha aquilo que era um tornado de fogo, né, para manter aquecido e iluminado. Sim, desde que estejam seguindo aquilo que são as suas regras, as suas ordens, né? Porque então ali Deus no tempo, melhor dizendo, Yahvé, então ele dava as ordens. Então chega o momento que então chegam aos pés do Monte Sinai, que é aí onde vai acontecer a situação das tábuas da lei. Então Moisés sobe já com a idade razoavelmente avançada, sem provisão de água nem de comida, demora então alguns dias para então chegar ao cume desse monte. As pessoas, toda a multidão que está lá embaixo, depois de dias, então não veem aquilo que é o seu retorno. Obviamente as pessoas vão pensar pelo lógico que ele deveria ter morrido. E daí, então, os oportunistas veem a oportunidade de assumir o posto de comando que era de Moisés, ou seja, controlar aquela multidão. Controlar a multidão é sinônimo de poder, de ser beneficiado de diversas maneiras, que não vem ao caso falar aqui. Então, essas poucas pessoas então dão ordens para que então se construa um novo Deus, porque eles precisam adorar alguém e constroem o tão falado bezerro de ouro. Só que quando então eles estão começando a cultuar em uma noite, então desce do monte Moisés, que ao ver aquilo então joga as pedras da lei, as tábuas da lei no chão e a fragmenta, quebra. E daí ele então recebe uma ordem, porque esse Deus então ele se enfurece com aquilo. Então ventos e raios, né, e um grande som de trombeta, né, e daí então Moisés recebe a ordem para com seus compaisanos, né, que eram poucos, então de tomarem em mãos os seus punhais e as suas espadas e tirarem a vida daqueles adoradores. Estamos falando de aproximadamente quase 3.000 pessoas. Podemos continuar falando e dando exemplos, mas não vamos exagerar naquilo que é o tempo, para não então sobrecarregar aquilo que é cada um de vós, porque vamos continuar nos aprofundando posteriormente em outras orientações. O que isso demonstra? Esse Deus que todo mundo então tem crido, tem tido como a entidade suprema, criadora de todas as coisas, tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que existirá. Estrelas, planetas, né? Tudo aquilo que é visível e invisível. Aquilo que é dito como a única perfeição manifestada. Todo compaixão, todo amor, todo misericórdia. Como pode, então, esse Deus que diz que, então, o ser humano é uma das suas criações mais estimadas, como pode, então, esse Deus dar ordem a um ser humano de ceifar tantas vidas? Não estou aqui com o papel de poder colocar vós contra a sua fé, mas sim para que vós pare, com certeza vós já deve ter meditado, pensado sobre isso,
mas né, estou aqui para refrescar a memória de todo mundo. Não estou aqui para criticar, nem para ofender, para somente esclarecer e levar a um estado meditativo, de raciocínio sincero. Como pode, então, esse ser perfeito agir como um ser humano desequilibrado, que, ao parecer, age por vingança, por ordens, já que foi, então, supostamente dado ao ser humano o dom do livre-arbítrio, liberdade de poder experienciar o que acha que é certo. Não é nem surrar, né, penalizar, dar castigo, não, foi tirar a vida mesmo, da forma mais direta, na força da espada. Veja que, ao contrário de quando vem Jesus, que diz que eu vim fazer novas todas as coisas, que quando Pedro, então, no Monte das Oliveiras, quando Jesus, então, está para ser capturado pelos soldados do templo, então toma uma das espadas da mão de um dos soldados e até corta aquilo que é a orelha de um, então Jesus grita em tons de autoridade: Pedro, largue da espada, porque quem faz uso da espada perecerá. Como pode, então, esse suposto Deus dar a ordem de alguém pegar a espada e simplesmente, sem ser agredido, porque Moisés não foi agredido, não foi ofendido, nada. Ele simplesmente recebeu a ordem e saiu, então, matando. Não estou aqui para culpar Moisés, porque ele estava seguindo ordens, certo? Muito bem. Então, vamos trazer agora para o aqui e agora, para o presente. Se então o Deus que vós tem crido, que é esse Deus que está nos dogmas e doutrinas, não estou falando do sagrado, vós já vão entender a diferença entre uma coisa e outra. Estamos falando de dogmas e doutrinas. Aquilo que vós, cada um de vós, então foi convencido de que seria a verdade das verdades. Esse Deus que vós tem crido, então, é o Deus da doença? É o Deus da miséria? É o Deus da pobreza? Muitos vão dizer, é sim, porque veja, Jesus então é o pobre dos pobres. Não, Jesus se fez, né, ali o humilde dos humildes. Humildade não é miserabilidade. Ele se colocou na condição de não levar um segundo par de sandálias, uma segunda muda de roupa. Por quê? Porque ele estava já cumprindo aquilo que era o seu papel, a sua missão, de fazer nova todas as coisas, através do exemplo, através da verdade. Certo? Então, esse Deus, ele é o Deus da fome, ele é o Deus da guerra. Quando lá nos próprios mandamentos, depois novamente, quando Moisés sobe, então o monte, depois ele desce com os 10 mandamentos, então que diz, não terás outros deuses diante de mim. Então no mandamento mesmo está sendo explícito, para quem então sabe ler, né, um pingo é um i, não é um j. Não terá outros deuses diante de mim. Então ele já está dizendo que existem outros deuses. E isso é um fato, existe sim o plano dos deuses. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem deuses que têm um propósito naquilo que seja o plano, a manifestação da criação como um todo. Assim como os anjos têm um propósito, os arcanjos, os querubins, os serafins, os tronos, potestades, enfim, entidades, cada um tem um cúmpito a executar.
Os deuses também têm, e não é o caso aqui mencionar qual seria a utilidade dos deuses, certo? Que falaremos ainda em alguma outra oportunidade. Mas estamos falando sobre, então, esse suposto Deus de todas as coisas. Como pode, então, né, esse Deus, então, exigir tantas coisas? Veja, mesmo lá naquilo que seja a destruição de Sodoma e Gomorra, devido à lascívia desenfreada, né, a sexualidade desenfreada, desmedida, que então aquele povoado estava passando. Então, veja que esse Deus, né, lá do Antigo Testamento, Yahvé, então ele diz, olha, eu vou destruir com fogo e enxofre, então, Sodoma e Gomorra. Então ele encontra, então, como potencial, como algo bom, Ló e a sua mulher. E daí ele diz, olha, eu vou destruir e vós não olhem para trás. A mulher de Ló olhou rapidamente para trás e ele a transformou em uma estátua de sal. Como pode, então, aquilo que é um ser supremo, perfeito, poder, então, tratar o ser humano que estaria em uma condição de esquecimento de quem verdadeiramente ele é, na qual está em um plano aonde veio experienciar, sentir as coisas, né? Sentir o que é a raiva, sentir aquilo que é a cobiça, aquilo que é o desejo carnal, aquilo que é o perdão, aquilo que é o amor, aquilo que é a compaixão, enfim, todas as coisas. Como pode, então, em um local onde tudo é passível de erro, o erro não está o problema, no erro não está o problema. O problema para o ser humano passa a estar quando então começa a dar murro em ponto de faca, permanecer no mesmo erro, no mesmo deslize, se afundando na mesma lama. Isso sim vai causar, através da lei e da justiça divina, aquilo que é ação e reação, né, de acordo e à medida que cada um está manifestando. Por conta própria, ninguém está sendo, de uma certa forma, obrigado. Ninguém pode obrigar o ser humano. O ser humano só deve respeito, melhor dizendo, tá? Só pode ser comandado, receber ordens. Se o ser humano tivesse que receber ordens, ele teria que receber ordens só desse incognoscível. O que é incognoscível, seu tranca-ruas? Aquele que não pode ser explicado, aquele que não pode ser medido, aquele que não tem corpo, aquele que é o alfa e é o ômega, o início e o fim. Ele está em todo lugar e em lugar nenhum. Ele é o tudo e o nada. Ele não depende do ser humano para existir. Mas o ser humano, ao contrário, tem aquilo que é a necessidade de ele continuar, aquilo que é a sua criação, para que então continue então existindo todas as coisas. Veja que estamos falando coisas muito óbvias, muito objetivas. Não com o objetivo de poder colocar vós em dúvida da sua própria fé. Agora vamos falar a respeito disso. Por quê? Porque existe esse ser supremo? Existe. Mas não é esse Deus que todo mundo tem crido. Até mesmo porque não se pode dar um nome ao inominável, aquele que ninguém viu. Por quê? Porque ele não tem forma. Ele é todas as coisas. Ele está em todas as coisas. Tudo que existe emana dele. Mesmo para vós, aquilo que seja a condição, por exemplo, de supostos diabos, né? Que são, já sabemos disso, são espíritos humanos desencarnados em planos astrais que eles acabam deificando ou então continuam existindo ou persistindo naquilo que é o espírito de vingança,
de raiva, de ódio, né, de vícios. Então eles acabam obsediando aquilo que é o ser encarnado. Assim como tem ser encarnado que também age como obsessor na vida de outras pessoas. É claro que existe esse incognoscível, esse imensurável, esse inominável. Então ele não pode ter nome. Esse é um termo, não para dizer Deus quem é, porque seria mais adequado dizer o que é esse incognoscível. Não quem é, porque quando dizemos quem é, quem é a gente diz para nossos semelhantes, outros seres humanos. Esse incognoscível não é um ser humano. Ele está em cada um de vós, sem sombra de dúvida. Essa centelha divina que existe dentro de cada um de vós. O Espírito Santo que habita dentro de cada templo que está em vós. Eu superior, o eu crístico, tem tantos nomes para uma mesma situação. Isso é uma parte que tem feito com que cada um de vós então esteja vivendo o que está vivendo, passando o que está passando. A outra parte é aceitar e concordar com isso. Não estou dizendo que vós tem que sair, bater boca com alguém, tentar convencer alguém à força, como diz em cima da terra, querer rachar a cabeça de uma pessoa para enfiar, né, cabeça dentro. Não, não é isso que eu estou dizendo. Cada um tem que olhar para aquilo que é o seu próprio caminho, para saber quem realmente é, o que veio, o que está fazendo aqui, porque aquilo que é o trabalho, o ganha-pão de cada um, isso é algo de subsistência desse corpo físico, porque ele precisa comer, ele precisa, né, se alimentar, ele precisa se vestir, para tudo isso ele precisa habitar. Então, para tudo isso, se surge aquilo que são compromissos. O ser humano não veio em cima dessa terra só para trabalhar, comer, dormir e se reproduzir. O ser humano não é um animal. Ele é um ser, ele é uma consciência, um espírito que está habitando, que está vestindo essa roupa biológica. Certo? Ah, então o que eu devo fazer, seu Tranca-Rua? Eu tenho que sair lá da minha igreja, do meu templo, do meu terreiro, de alguma coisa? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vós tem que se atentar e meditar em cima das regras que vós tem seguido, que se vós então errar, vós vai para o inferno. Todo mundo erra, todo mundo que está em cima da terra errou, erra, está errando ou errará. Isso é indiscutível. Se vós saírem e andarem na rua e perguntar, vós é honesto? A maioria, se não todos, vão dizer sim, eu sou honesto. Vós mente? Não, eu não minto. Então, não há essa sinceridade para consigo mesmo. Quem dera para o próximo. Então, estar em concordância com essa verdade que o Cristo lá, que é esse ser irmão de cada um de vós, porque lembre-se, escutem aquilo que eu estou explanando para vós. Não existiu um primeiro ser humano, e esse primeiro ser humano não foi uma manifestação do sagrado masculino, um homem. E não teve um último.
quando esse incognoscível, não o Deus que as pessoas têm interpretado, mas sim existe. Quando os seres humanos foram concebidos, foram engendrados, foram criados por esse incognoscível, todos foram, então, criados ao seu exato e mesmo momento. Não existiu um primeiro nem um último, porque senão já existiria alguém, né, sendo privilegiado. Como se diz aqui na Terra, né? Teria um nepotismo, não é assim que é o termo que é usado hoje? Um favorecimento. Então aquele saberia primeiro, aquele então teria regalias, aquele teria prioridades, né? E o último lá estava lascado. Não, todos foram criados no seu exato momento, homens e mulheres. Essa situação de que o homem foi criado primeiro e depois foi criada a mulher, isso é mentira. A mulher é da mesma substância do homem, mas não porque ela descende do homem, do masculino, não. Não tem que o homem é melhor do que a mulher ou vice-versa. Não, os dois coexistem para que unidos o mesmo ser, que seja encarnado ou que seja uma manifestação mais sutil, mais elevada, unidos se façam um e manifeste uma terceira coisa, uma terceira manifestação, essa uma manifestação superior. Então, Jesus é irmão de cada um de vós. Por isso que ele dizia também isso lá atrás. Não só ele, Buda, né? Aquilo que vós tem o conceito de alguns santos. Tudo que é espírito humano são todos irmãos. Qual é a diferença? A diferença é que desde quando cada um foi criado lá por esse incognoscível, vem se percorrendo por essa escola da criação, porque o ser humano foi criado com um cúmpito maior por esse incognoscível. Nada é criado para estar ali, por estar. Tudo tem um propósito, tudo tem um cúmpito. E o ser humano, como essa menção, né, de ter essa condição de ser uma criação, né, ali muito bem elaborada e construída em todos os sentidos, certo? Então tem um cúmpito na criação. Cada local da criação, né, universos, planetas, dimensões que o ser humano já esteve, tenha isso como uma escola. E cada local desse, uma sala de aula. Lembra cada um de vós, como já, ou se não estiveram, já viram como funciona? Então se começa lá quando é muito pequeno, então tudo é muito fácil, é mais brincadeiras, né? E depois a cada ano que se passa, para cada sala que vai se passando, a coisa vai se tornando mais empenhativa. Tudo isso para adquirir uma capacitação, conhecimento, para um dia, depois de muitos anos, aqui em cima da Terra, de tanto se capacitar, estudar, então a pessoa adquire aquilo que é esse papel da parede, essa láurea, né? Esse diploma, que daí então esses filhos e filhas então retornam, né? Se estão de frente aos seus pais e falam: olhe, meu pai e minha mãe, estou pronto. A mesma situação é a caminhada do ser humano. O ser humano não é da Terra, ele está na Terra. Ele não é o corpo físico, ele está no corpo físico.
Precisa-se então, né, adquirir uma capacitação, por isso estamos usando novamente esse exemplo da sala de aula da escola, justamente por isso. Vós em um ano letivo, tenha o ano letivo como a vida de cada um, que quando termina essa vida, então vós tem que ter uma média, uma capacitação para que vós então saia dessa sala e vá para uma outra sala. Ou então conclua aquilo que é a sua capacitação, seus estudos. Se cada um de vós está reencarnando aqui, então saiba que vós são repetentes, não porque são burros, não porque são insuficientes, não porque são incapacitados de uma forma literal, não, é porque estão sendo ainda enganados. Estão vivendo aquilo que são conceitos orientais, vivendo de ilusão. Por isso que o caminho é a única verdade, não existe um outro caminho. Por isso que, então, Jesus ali, então, deixou bem claro, conheça a verdade e ela te libertará. Para as pessoas que têm ali a sua rotina religiosa, sabe muito bem, principalmente aqueles que estão ligados ao cristianismo. A salvação é individual. Vós não pode salvar o seu filho, seu cachorro, vós não pode salvar o seu pai, a sua mãe, não. A salvação é individual. O que quer dizer isso? Vós tem que cuidar do seu caminho. Claro, vós pode se importar com as pessoas que vós tem estima, mas vós tem que focar naquilo que é esse caminho e buscar dar abertura àquilo que seja a verdade. Não ficar com sensacionalismo, não ficar, né, com situações dogmáticas, pragmáticas, né, ficar preso a conceitos que estão só no âmbito de teoria. Ou de disputa, que é a pessoa que está vivendo nos extremos, então a pessoa passa a ser muito que arrogante, petulante, intolerante, preconceituoso. O caminho não é os extremos. O papel do ser humano é se fazer o fiel da balança. Ah, mas o fiel da balança não é o incognoscível? Não digo nem Deus, porque vocês já sabem que esse Deus que as pessoas têm crido tem sido então ali através dos dogmas e doutrinas feito se entender, se passar pelo incognoscível, certo? Então, vocês já sabem disso. É chocante? É. Agora vocês sabem o porquê que a verdade muitas das vezes dói. Ela é impactante. Mas é para a sua libertação. Vós tem que parar, vós não tem que acreditar no que eu estou falando, vós tem que parar, pesquisar, observar, ser honesto para consigo mesmo. Vós não tem que admitir nada para ninguém, vós não tem que provar nada para ninguém. As pessoas estão fazendo de tudo, de tripas ao coração, para poder então serem aplaudidos, serem reconhecidos, serem admirados, terem poder, influência. Não é esse o ponto. Quem quer ter acaba não tendo. E se tem, é de uma forma completamente desequilibrada. Eu já falei isso antes. Tem pessoas que, né, você pode dizer, aquela pessoa está vivendo a prosperidade. Não, ele está vivendo o acúmulo de bens. Que ele, se ele puder vender a filha, por interesse, ele vai vender. Ele vende a mãe, ele passa por cima do amigo, ele passa por cima de quem quer que seja para conseguir a qualquer custo aquilo que ele tem como objetivo, né? Isso está longe, isso está vivendo em extremos.
Isso não condiz com a verdade. Essa pessoa, não, já falei, não tem tranquilidade, não tem paz, né? Ele simplesmente ele usufrui daquele dinheiro que ele então conquistou de forma duvidosa ou completamente ilícita, em cima do sofrimento e de aproveitar-se de pessoas menos favorecidas. Então, ele tem uma coleção de inimigos. A pessoa não tem paz, a pessoa não tem sossego. Ele é escravo, na verdade, desses seus próprios vícios. Certo? Agora, a pessoa que quer viver aquilo que é os planos daquele incognoscível, que deu autoridade para o ser humano de comandar tudo que está abaixo dos céus e acima da terra, façam atenção, é para que vós observem, meditem. Vós querem viver uma vida próspera? Não estou falando isso para que alguém pretenda se tornar um santo ou iluminado. Não. Vós estão buscando, sempre buscaram, estão lutando, estão sendo resilientes, estão sendo perseverantes, estão ali, mesmo de uma maneira um pouco equivocada, estão ali dispostos, boa parte, a manifestar uma situação de fé. E a coisa sempre piora. Muitos de vós, com absoluta certeza, mesmo consigo mesmo, devem ter perguntado, mas será que esse Deus, ele é Deus ou ele é carrasco? Não. De quem estamos falando? De um Deus que está se fazendo entender, se passar pelo incognoscível, pela perfeição. Mas e esse incognoscível, essa perfeição, ele vê tudo isso e não faz nada? Lembre-se, vós estão dentro de uma sala de aula. Vós tem um propósito maior, que é capacitar-se. O seu trabalho, o seu ganha-pão, eu repito, isso é para a sua subsistência, é para se manter aqui, experienciando. Certo? Ponto. Vós vieram, vós têm um propósito, tem um porquê. E um desses propósitos é estar capacitado para então concluir essa jornada. Não ficar aqui como alunos repetentes que não passam de ano e estão repetindo, reencarnando. A encarnação é legítima. Todos os seres humanos vão uma primeira vez encarnar, entrar dentro de uma sala de aula. Agora, se vão permanecer nessa sala de aula, isso é uma outra história. Reencarnação é aquilo que não é necessário. Até mesmo porque aprender pelo amor é aprender com o erro dos nossos semelhantes, que são os melhores professores. Para que quando surja uma situação que um seu semelhante passou, vós não dê murro em ponta de faca e não vai tentar fazer melhor do que ele, porque vós se acha melhor. Então, se vós experienciou aqui uma vez aquilo que seja o amor, então vós já sabe o que é o amor. Vós experimentou pelo menos uma vez aquilo que é o ódio, vós já sabe o que é o ódio. Vós conseguiu perdoar alguém, alguma situação, alguma vez, uma única vez na vida, vós já sabe os benefícios do perdão. Aqui não está para quem então perdoa mais, para quem então ama mais. Não, aqui não é um acumular de situações. Não, aqui o ser humano veio para experienciar, ponto. Certo? Agora, essa situação está o contexto dessa ilusão que lá então nas linhas do Oriente, então chamamos essa situação também, é chamado de Maya, a ilusão do eu, que juntamente com a sua irmã Mara, que é aquela que comanda a sexualidade, que é a energia da criação, que vós conhecem aqui como sexualidade, está em vários níveis dos mais desequilibrados, dos mais fúteis, certo? Por quê? Porque não sabe nem mesmo o que representa
essa energia e o que pode ser feita com ela, a não ser seguir as ordens do seu corpo físico, né? Então, através da verdade, todos nós têm a condição de poder, então, ter uma vida plena, ter uma vida próspera, sair, se desatolar da lama que se encontram. Claro, tem muitos ainda a se poder explanar, mas isso já é o suficiente para que vós dê passos seguros na rocha. Observem, repito, não simplesmente abaixe a cabeça porque vós estão habituados e diga, não, seu tranca-rua está certo. Não, então peraí, seu tranca-rua falou, então deixa eu parar e meditar, observar, deixa eu pesquisar, deixa eu ler isso aqui para ver o que realmente convém, o que não convém. Levante questões que estamos aqui para esclarecê-las. Certo? Então, por hoje, eu acho que já é o suficiente com essa explanação. Falamos bastante coisa. Será difícil de digerir para boa parte de vós, mas repito, não estou aqui com o objetivo de menosprezar, né, de fazer vós abandonar a sua fé. Não, mas para que vós possa ter produtividade, manifestar a fé como verdadeiramente ela é, através da verdade. Tá certo? Então vamos continuar, né? Vamos dar continuações, explanações de assuntos diferentes, mas que estão, de uma certa forma, todos interligados. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.